Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e hoje estamos aqui para mais uma aula de Biologia. Hoje iremos falar sobre os anfíbios. Quais os objetivos dessa aula? Compreender a origem dos tetrápodes terrestres, aqueles que têm 4 patas, entender a origem dos anfíbios e verificar a classificação desses animais. Ok? Vamos lá? Vamos começar então com uma reportagem. Fóssil pré-histórico revela a evolução do peixe para animais de 4 patas. Encontrados restos fósseis de um peixe que viveu há 375 milhões de anos. Olha só a imagem desse peixinho, muito bonitinho, por sinal. Essa descoberta ajuda a explicar a transição entre as nadadeiras e os primeiros animais com 4 patas. Olha só que interessante, né? Esse peixe pré-histórico, ele data mais ou menos de 375 milhões de anos e ele tem as patas, as nadadeiras, lobadas. Isso, são aquelas mais musculosas que permitiriam que ele pudesse, por exemplo, se arrastar no lodo, ok? Então vamos pensar um pouquinho, com base no que você já aprendeu. O que fez os animais aquáticos saírem desse ambiente e dominarem o solo? Aqui, inclusive, nós temos um peixinho fazendo exatamente isso. Por que será que um animal que está tranquilo na água, ele vai querer sair da água? Vamos pensar na água como um ambiente que não é muito estável. Imagine lagos, lagoas, rios de água doce, né? Esses lagos, essas lagoas, esses rios, onde tem diversas espécies de animais, inclusive peixes, ela vai sofrer com o fator da evaporação. E essa água vai reduzir, como está acontecendo nesse momento, aqui em Curitiba e região metropolitana, que a água reduziu ao ponto da gente precisar fazer o rodízio de água. Imagine para esses animais que vivem nesses ambientes. A quantidade de água vai reduzindo, a quantidade de peixes está cada vez, eles estão concentrados cada vez num lugar menor, Então, eles vão precisar achar alguma solução, não é? Então, muito provavelmente, esses animais que conseguiram de fato sair da água é porque eles já tinham alguma adaptação no corpo que permitiu que eles conseguissem sobreviver ao sair da água, ok? Então, os tetrápodos, nós falamos até agora sobre os peixes, animais que vivem somente na água e que possuem nadadeiras. Os tetrápodas, eles evoluíram dos peixes de nadadeira lobada, há cerca mais ou menos de 395 milhões de anos. Por que essa nadadeira lobada? Porque essa nadadeira lobada, ela é diferente, ela é mais musculosa, então ela permitiria, por exemplo, esse processo dele se arrastar no lodo, tá? Então, muito provavelmente, esse gênero Tiktaalik é o provável ancestral, dos nossos tetrápodes que temos hoje em dia, Eles faziam incursões à terra buscando alimento, então eles saíam da água, se arrastando para procurar alimentação. Como acontece, por exemplo, com o saltador de lodo, que é esse exemplar aqui, que é essa imagem que a gente colocou já no slide anterior, ok? Então, quem que são de fato os anfíbios, Os anfíbios são aqueles animais que vão ter aquele esqueleto apendicular, O que é esse esqueleto apendicular? Braços, pernas, não é mesmo? Em algum estágio da vida, tá? Eles não têm mais o corpo hidrodinâmico, Não tá com aquele corpo, já não tem aquele corpo preparado exclusivamente para natação. E eles vão possuir pulmões, Além dessa circulação pulmonar ser mais complexa, certo? E vamos para uma atividade. Você sabia que o nome anfíbio é derivado do grego e significa 2 vidas? Com base no que você já sabe sobre como se dá a reprodução desse grupo, não é? Por que eles receberam esse nome? Imagine um pouquinho por que eles têm esse nome de 2 vidas, anfíbio? Pensa um pouquinho e eu já retorno com a resposta.
aí, querido estudante, descobriu por que será que os anfíbios receberam esse nome? Se você pensou que é justamente porque ele tem duas fases, né? Uma fase da vida ele passa na água, né? Então quando ele é um girino, a larva, ele vai se desenvolver na água. E quando ele atinge a fase adulta, ele vai se tornar terrestre. Na fase adulta é que ele vai ter o esqueleto apendicular, que são os braços e as pernas, né? As patas, as 4 patas, ok? Bom, os anfíbios primitivos, né? Então, a gente sabe quem foram os precursores, né? Da onde que eles provavelmente se originaram, que foram daqueles animais, aqueles peixes que tinham a nadadeira lobada, tá? Os triadobatrachus, né? É o provável ancestral dos anfíbios. E eles compartilham várias características, né? Por exemplo, com as rãs modernas, eles conseguiam saltar. Lógico, não saltavam tanto quanto a rã ou quanto a perereca, por exemplo, mas eles conseguiam saltar. Então, muito provavelmente, eles foram os primeiros anfíbios, digamos assim. Ok? Já os anfíbios modernos, você está vendo aqui, essa árvore filogenética está mostrando que aqui, né, essa classe anfibia, está mostrando as 3 ordens, tá? Então, a ordem Apoda, a ordem Urodela e a ordem dos Anuros, né? Se você prestar atenção, a ordem dos Urodelas e dos Anuros está próximo, interligado, porque eles compartilham algumas características a mais, por exemplo, do que os Ápodas. Vamos pensar um pouquinho nas imagens que estão ali, o que eles têm de diferente, não é mesmo? O que os urodelos e os anuros têm que o ápoda não tem, né? Os ápodas, se você perceber bem, eles não têm as 4 patas. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles mais pra frente. Então, os anfíbios modernos especificamente, né? Eles vão possuir o esqueleto ósseo, tá? A respiração vai ser branquial, então na verdade vai ser de 3 tipos. Enquanto são larvas, é a respiração por brânquias, né? Porque vive na água o tempo todo. A respiração pulmonar e a cutânea é a que acontece nos adultos. Então sim, sapos, rãs, pererecas, salamandras, eles podem respirar pela pele também, ok? E por isso eles vão ter, né, a pele fina, a pele úmida, vascularizada, e é o que vai justamente permitir essa respiração, ok? Então, a classificação desses anfíbios, né? Nós temos ali os anuras, nós temos o urodela e o gimnofiona. Quem são eles, né? Os anuras são sapos, rãs e pererecas. Como você pode ver aqui na imagem, nós temos uma perereca, né? Os urodelas são aqueles que têm 4 patas e não têm cauda, ok? Os urodelas seriam as salamandras, os tritões, são aqueles que possuem as 4 patas e além disso têm uma cauda, ok? E os gimnofionas são aqueles que não possuem as 4 patas, certo? Ok, vamos falar especificamente agora sobre a ordem dos anuras, né? Sapos, rãs, pererecas, no grego antigo significa animal sem cauda, tá? Diferenças entre estes animais. Se você parar e prestar atenção, você consegue saber qual é a perereca só pelo teu conhecimento, não é? Bom, sapos, como esse aqui da primeira imagem, eles possuem a pele mais rugosa. Os dedos, eles são mais compridos, né? Aqui esse não tá tão comprido assim, mas eles têm os dedos bem compridos, a pele bem rugosa. Aqui atrás dos olhos, ele tem uma parte um pouco mais inchada, né? Que são as glândulas paratóides, que a gente vai comentar mais pra frente. Essa aqui do meio seria a rã. A rã é aquela que tem o corpo parecido com o da perereca, né? Ela gosta de ficar bastante na água e por isso ela vai ter essa membrana entre os dedos. Para que será essa membrana? Justamente para facilitar o nado, ok? Facilita nadar. E as pererecas são aquelas que têm dedos compridos e na pontinha tem o disco digital, que permite que ela se agarre e consiga subir nas superfícies. Tanto é que as pererecas, elas não vão se reproduzir, por exemplo, geralmente, né, em rios, em lagoas. Como elas conseguem subir, elas preferem se reproduzir dentro de plantas que armazenam água, como as bromélias, por exemplo, ok? Os urodelas, né? A ordem dos urodelas é aquela que os anfíbios possuem cauda, tá? Então compreende lá as salamandras,
os tritões, né? Tem cerca mais ou menos de 515 espécies diferentes. Então, o que eles são diferente dos sapos, das rãs e das pererecas, né, da ordem Anura, é que justamente eles têm a cauda. A salamandra, ela fica mais tempo no solo, né? O tritão, ele fica mais tempo na água, ok? E a última ordem é a Gymnophiona. Gymnophiona, ela compreende as espécies da Cecília, né, que também é chamada de cobra cega. E a Gymnophiona tem uma coisa bem interessante. Olha só, eles possuem a pele segmentada em anéis, o que leva a ser frequentemente confundida com minhocas, né? Então, se você olhar na imagem aqui, passa, sim, por minhoca, não passa? Mas como que eu sei que não é uma minhoca? Se você relembrar das aulas anteriores, né, sobre os animais invertebrados, as minhocas fazem parte do grupo dos anelídeos. Anelídeos são aqueles que não têm coluna vertebral. Esse camarada aqui tem coluna vertebral, então não poderia ser classificada no grupo dos anelídeos, ok? Então, como tem coluna vertebral, passa uma parte, né, vai se reproduzir de preferência na água, ela está no grupo dos anfíbios. Além disso, ela é chamada de cobra cega porque ela tem olhos vestigiais, mas tem uma membrana nos olhos. Porque como ela passa a maior parte do tempo escondida embaixo da terra, não tem necessidade de ter olhos para realmente enxergar, não é mesmo? Ela não precisa enxergar, então não tem necessidade porque não tem luz. Então os olhos eles são protegidos por uma membrana, ok? E daí nós vamos para uma atividade mão na massa. Olha só, você aprendeu que os anfíbios possuem respiração cutânea. Isso quer dizer que eles respiram pela pele. Essa pele é vascularizada, é fininha, né? Então ela permite que ele respire pela pele, tá? Além dos pulmões. Ou seja, eles estão mais suscetíveis à poluição do ar. Será que a poluição afeta esses animais, né? Essa característica os promove a animais bioindicadores. Então, animais bioindicadores são aqueles que são realmente afetados pela poluição do ar ou por outros, né, poluição do solo, por exemplo, ou poluição da água, né? Eles indicam para nós humanos, né, a ausência desses animais, por exemplo, que tem algo errado naquele ambiente, certo? Como os anfíbios, eles possuem essa pele fina, vascularizada, muito sensível, né? Eles vão ficar muito mais suscetíveis a essa poluição, ok? Pesquise outros animais que são bioindicadores e monte um panfleto com imagens e informações sobre as consequências da poluição do ar para essa biodiversidade, ok? Para essa atividade, eu coloquei aqui um exemplo, né? O aplicativo Canva, né? Que você pode baixar no seu celular, dá para usar pela internet também, certo? Para que você possa criar esse cartaz. Eu vou dar um tempinho para você poder copiar, ok? E a gente retorna daqui a pouquinho.
Então, estudante, conseguiu copiar? Não esqueça de mostrar essa atividade ao seu professor. E não esqueça também, na hora de fazer a sua pesquisa, que não existem somente animais e bioindicadores. Existem plantas e existem fungos, inclusive, que indicam se aquele ambiente está muito poluído, se tem poluição no ar, se tem poluição no solo ou mesmo na água no ambiente em que ele vive, certo? Aqui eu coloquei outros animais bioindicadores, mas você pode completar com esses outros seres vivos, ok? Ah, não precisa usar somente o aplicativo Canva. Existem vários outros aplicativos. Você pode usar o seu caderno também, ok? Procure imagens, pesquise imagens desses animais, dessas plantas, certo? E não esqueça de mostrar para o seu professor, ok? Bom, nessa aula então nós falamos sobre a origem dos tetrápodes. Tetrápodes, não esqueça, são aqueles que têm 4 patas, né? E o primeiro grupo que nós falamos foi justamente os anfíbios. Anfíbios nós caracterizamos eles hoje, então vocês descobriram como que é o corpo desses animais, de onde eles vieram, né? Provavelmente, né? Quais são os ancestrais desses anfíbios. Falamos também sobre as principais ordens da classe anfíbia, né? A gente falou da ordem Anura, que é representado por sapos, rãs, pererecas, né? Falamos sobre a ordem Urodela, que é das salamandras, dos tritões, né? E falamos também da Gymnophiona. E, inclusive, você descobriu hoje que existe um ser vivo no grupo dos anfíbios que não possui patas, né? A cecília ou cobra cega. Espero que você tenha gostado e até breve!